então exercício 2. Considere um mercado competitivo no qual as quantidades anuais demandadas e ofertadas a diversos preços seguem as seguintes. Então a gente tem aqui essa primeira coluna do preço, temos a segunda coluna da demanda e a terceira coluna aqui da oferta, né? Então o que a gente tem? Que conforme o preço vai aumentando, a demanda pelo produto vai diminuindo, o que é esperado, né? E conforme o preço ele vai aumentando também, a quantidade ofertada ela vai aumentando, tá? Então a gente já espera isso, que num bem de consumo comum isso aconteça, né? Então vamos lá, a gente tem aqui a primeira pergunta do item A, que é calcule a elasticidade do preço da demanda quando o preço for R$80. No item B, ele pede para calcular a elasticidade do preço da oferta quando o preço for 120. No item C, pede para calcular a quantidade de equilíbrio. E no item D, ele coloca, suponha que por qualquer razão o preço estivesse a 80, né? Então haveria excesso de oferta ou excesso de demanda no mercado. Qual seria a sua dimensão em milhões de unidades? E neste caso haveria pressão do mercado para o preço cair ou subir, né? Então vamos responder a cada uma delas, mas vamos iniciar por pelo primeiro item, né? Então, o que a gente tem? Vamos primeiro falar aqui um pouquinho sobre o que é elasticidade. Então, a elasticidade é uma medida de sensibilidade que nos diz como uma variável é influenciada pela alteração de uma outra. No caso da demanda, é o quanto a demanda por um produto muda de acordo com a variação do preço. Ou seja, o quanto a demanda por um bem é sensível à variação do preço, né? E essa elasticidade da demanda é dada por essa fórmula aqui, que é a variação da quantidade dividido pela quantidade inicial, dividido pela variação do preço, dividido pelo preço inicial. Então vamos falar um pouquinho dessa fórmula aqui primeiro, né? Porque a gente entendendo bem essa fórmula, a gente consegue entender bem o conceito de elasticidade, né? E porque calcular é relativamente simples. Então o que significa o ΔQ? O ΔQ é a variação da quantidade demandada, né? O quanto que variou naquele intervalo que a gente está considerando. E o Q é a quantidade demandada inicialmente, né? Ou seja, quando iniciou-se essa contagem. E quando a gente tem ΔQ sobre Q, o que isso nos diz, né? Qual a informação que está passando? Isso aqui a gente fica sabendo o quanto a variação da quantidade representa na quantidade total, né? Então vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então suponhamos que a gente tem uma quantidade demandada inicialmente de 20, né? Então essa fosse a procura por um determinado produto, né? E ocorreu um aumento, né, no preço devido às variações do mercado e essa demanda diminuiu para 10, né? Então a quantidade demandada diminuiu para 10. Então o que a gente teria? A gente teria o ΔQ, ou seja, a variação igual a quantidade final, que é 10, menos 20, que é a quantidade inicial. A gente teria então uma variação de menos 10. Né? Essa teve a variação, ou seja, diminuiu a demanda em 10 unidades. Tá? Como a quantidade inicial era 20, o que a gente tem? A gente fazendo essa primeira expressão, a gente vai ter que menos 10 sobre 20 é igual a meio, ou menos 50%. Né? E o que isso significa para a gente? Né? Isso significa que essa variação de 10 ela representa 50% do total demandado inicialmente, né? Isso é bem claro, né? Bem fácil da gente observar, porque 10 é justamente a metade de 20. Né? Então essa variação ΔQ, para a gente aqui, ela representa uma redução de 50% da demanda após o aumento de preço. Né? Então, isso foi em relação ao ΔQ. Agora, em relação ao ΔP, a gente tem a mesma coisa, né? Analisando essa segunda expressão agora aqui da parte inferior. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem que o ΔP é a variação do preço em relação ao preço inicial, e o P é justamente o preço inicial antes do aumento ou da redução. Então o que a gente tem? Que a expressão ΔP sobre P significa o quanto a variação representa do preço inicial total.
Tá? Então, como exemplo, o que a gente pode dar? Suponhamos que o preço inicial fosse R$100 de uma determinada mercadoria. E essa mercadoria, o preço dela aumentasse para 120. O que a gente teria? Como ΔP, a gente teria o preço final menos o inicial, que é uma diferença de R$20. E assim a gente teria na expressão, sendo P o 100, que era o preço inicial, a gente tem 20 sobre 100, que dá 0,2 ou 20%. Né? E qual que é o significado disso? O significado disso é que o aumento de R$20 ele representa 20% do preço inicial. Tá? Então, para fechar aqui, analisando a expressão, o que a gente tem? Que na expressão global aqui de elasticidade, a gente pode considerar que ela significa o quanto que a variação do preço interfere na variação da quantidade demandada. Né? Por isso que a gente fala que a elasticidade ela é um índice de sensibilidade. Né? Sensibilidade. Por quê? Porque ela significa o quanto que uma quantidade vai mudar a demanda dela ou a oferta quando ocorrer a variação de preço. Então, a gente sabendo bem o que significa elasticidade e analisando aqui a forma, a gente já pode partir para a resolução do primeiro exercício. A gente vai fazer da seguinte forma. Bom, ΔQ é a variação da quantidade. Né? Levando em consideração que a quantidade anterior aqui nessa linha do preço a R$80 era 20, né, aqui na demanda, então foi de 22 para 20, caiu 2 milhões, né, em unidades. Então a gente vai colocar aqui o ΔQ, que é essa variação da demanda, é menos 2 milhões. A demanda Q ao preço de 80, que é o que ele está pedindo, era 20 milhões. A variação do preço então foi de 60 para R$80, essa é a variação mais próxima, então de 60 para 80, uma variação de R$20. E o P, que é o P pedido aqui, né, a esse preço de R$80, então é 80. Fazendo isso, a gente joga na fórmula aqui da elasticidade da demanda. Então, ΔQ sobre Q. Se é ΔQ sobre Q, é menos 2 milhões sobre 20 milhões. Como é milhão e milhão, então eu corto os milhões e deixo só menos 2 sobre 20. Né? Tudo isso dividido por ΔP sobre P. O ΔP é 20 e o P é 80. Né? Então aí eu faço a continha básica, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Fazendo aqui as simplificações, então menos 2 sobre 20 dá menos 1 sobre 10, 80 sobre 20 dá 40. Né? Então fazendo os cálculos aqui direitinho, vai ficar menos 4 sobre 10. E temos, portanto, então, que a elasticidade da demanda é igual a menos 0,4. Esse é o resultado aqui da elasticidade da demanda. Tá? Agora vamos fazer a elasticidade do preço de oferta, quando o preço for 120. Então a gente utiliza a mesma fórmula, a diferença aqui no lugar desse D vai ficar então o P, que é a elasticidade, na verdade, a elasticidade do preço de oferta. Né? Então a gente vai ter que o ΔQ é 2 milhões. Por quê? O preço anterior, ele está pedindo um preço de 120. Né? A gente sempre considera o preço e a demanda que são anteriores a esse preço. Por quê? Se a gente tivesse aqui do 100, a gente tivesse um intermediário que é o preço a 110 e tivesse o resultado dele, a gente consideraria então uma variação de 110 para 120. Quanto mais próximo for o dado anterior desse dado aqui atual, mais fidedigna vai ser a resposta. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma variação, com a derivada. Né? Então a derivada em um ponto é justamente o ponto mais próximo, né? O limite tendendo a zero. Né? Então a gente tem aqui que no preço de 120 o preço anterior era 18 milhões, foi de 18 para 20 milhões, então mais 2 milhões. Essa foi a variação na quantidade, de 18 para 20. O Q, que é a quantidade atual, é 20. A variação do preço foi de 100 para 120, então lembre-se que é sempre o dado mais próximo aqui anterior. Então o anterior foi 100, atual é 120, então essa variação é de R$20. E o P é o P atual com que a gente está trabalhando, que é o 120. Jogando isso na fórmula da equação
da elasticidade da oferta, a gente vai ter ΔQ 2, Q 20, então 2 sobre 20, tudo isso dividido por ΔP 20 e P 120. Então, fazendo os devidos cálculos aqui, né, manter a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e tudo mais, a gente vai ter que a elasticidade da oferta, então aqui nesse caso considera a oferta, a elasticidade da oferta é igual a 0,6. Positivo, portanto, como era de se esperar no caso de elasticidade de oferta, tá certo? Continuando. Ele pede calcule o preço e a quantidade de equilíbrio. Então, mais uma vez, se a gente for lembrar do exercício que fizemos sobre a curva de demanda e oferta, a gente tem que a curva de demanda ela é decrescente, a curva de oferta ela é crescente, e aqui seria o preço, né, que seria o preço de equilíbrio no eixo aqui das ordenadas, né, no eixo Y, e aqui no eixo X seria a quantidade demandada. E aqui esse encontro, justamente esse ponto de encontro, é o ponto de equilíbrio de preço, né? O ponto de equilíbrio. Bom, só que aqui nesse caso a gente não precisa achar uma equação e a partir dessa equação montar o gráfico e depois achar o ponto de equilíbrio. Por quê? A gente já tem aqui, a gente tem por definição que o preço de equilíbrio ocorre quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, né? E pela tabela aqui, o que a gente tem? A gente tem que justamente quando o preço é 100, a gente tem 18 milhões de demanda e 18 milhões de unidades na oferta. Então a gente tem que aqui a quantidade demandada e ofertada é igual. E a quantidade demandada e ofertada é igual em 18 milhões e justamente é quando o preço é de 100 reais. Então a gente conclui que a quantidade de equilíbrio é 18 milhões e o preço de equilíbrio dessa mercadoria é de 100 reais, tá bom? Agora vamos para o exercício D, né, o item D, que ele diz o seguinte: suponha que por qualquer razão o preço estivesse a 80 reais, né? Ou seja, ao invés de estar aqui no preço de equilíbrio, que é 100 reais, ele estivesse a 80 reais. Né? É isso que ele diz. Então o que ele quer saber? Haveria o excesso de oferta ou o excesso de demanda no mercado? Essa é a primeira pergunta. Depois ele pergunta qual seria a sua dimensão em milhões de unidades. Né? E neste caso haveria pressão do mercado para o preço cair ou subir. Então o que a gente tem aqui? Vamos analisar. Esse aqui é o preço de equilíbrio, a 100 reais. Né? Esse aqui é o preço a 80. Ou seja, com o preço a 80, a gente tem que a demanda, a oferta, aliás, ela vai estar aqui nesse ponto e que a demanda vai estar aqui nesse ponto. Se a gente for observar a tabela, o que a gente vai ter? Que quando o preço é 80, a demanda é de 20 milhões. E quando o preço é 80, a oferta é de 16 milhões. Então o que a gente observa aqui? A gente observa que nesse caso a quantidade demandada por esse produto a um valor de 80 reais, ela é maior do que a quantidade ofertada. Ou seja, eu vou ter muito mais procura do que é possível ofertar. Né? Então, respondendo às perguntas, o que significa isso? Que quando a gente tem uma maior demanda, né? Isso significa que a gente tem um excesso de demanda, ou seja, a gente tem mais demanda do que oferta nessa situação, né? Que diminuiu de 100 para 80 o preço, né? Então a gente tem um excesso de demanda, tá? Ou a gente pode dizer uma escassez de oferta também, né? Se a gente for considerar pelo lado da oferta, que a gente tem uma escassez de oferta, ou seja, menos oferta do que a quantidade demandada, né? Bom, e qual seria a dimensão? A dimensão seria de 4 milhões, né? Ou seja, a diferença entre a quantidade demandada e a quantidade ofertada é justamente a diferença entre esses dois pontos, que é 20 milhões menos 16 milhões, então uma diferença aí de 4 milhões de unidades. E aí, respondendo à última pergunta, nesse caso haveria pressão no mercado para o preço cair ou subir? Bom, sempre que a gente tem uma demanda maior do que a oferta,
o mercado ele pressiona o preço para cima, né? Ou seja, ele aumenta, ele faz o preço subir. Por quê? Eu tenho muito mais pessoas interessadas naquele produto do que o que eu tenho para oferecer. Como a ideia, o desejo do produtor é sempre vender o máximo pelo maior preço, então com certeza eu vou estar forçando meu preço a subir e assim a gente vai ter uma pressão do mercado para fazer o preço subir, tá bom? Então essa aqui foi a resolução do exercício 2, tá certo? Até a próxima.